Meu pai trai a minha mãe e eu descobri hoje que ele me levava pra faculdade. Ele tava mandando mensagem pra tal mulher. Isso tudo enquanto eu tava do lado dele. Eu não sei como enfrentar isso, já não sei mais em que acreditar. Ou se converso com ele, ou se conto pra minha mãe. Por favor, Ed, se ver isso, me dê uma luz, nem que seja só um pouco. E a primeira coisa que eu vou falar pro Pingunço é que tome muito cuidado com essa luz que você espera no fundo do túnel, porque às vezes é a luz de um trem. Mas o que dá pra gente fazer que você... Assim, é um dilema moral, né? Sim, sim. Mas é uma situação que, pô, deve consumir o moleque todo faria? dia. Eu? Primeira coisa que eu faria, e acho que é o mais necessário de fazer isso, é trocar uma ideia com o pai. O primeiro papo é esse, sentar, falar assim, pai, ó, seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso, descobri, não adianta mentir, flagrei o rolê, é isso, não acho certo, não acho justo com a minha mãe, isso, porque eu não conseguiria conviver com a minha mãe, principalmente saber que o meu pai tá tratando naquele momento, que é uma coisa que tá acontecendo aqui, que tá sendo uma quebra, e eu falei pra ele, ó, quero que você conte pra ela. Porque não deixa pra acontecer. É uma coisa muito difícil, mas isso tem que partir de um lugar que eu acho que é um... A gente vive num rolê, eu não sei se você compartilha disso comigo assim, mas a gente tem uma coisa muito forte de tornar o pai e a mãe meio sagrado às vezes. Principalmente numa criação muito católica, eu tinha uma criação muito, muito católica, muito cristã na minha família. Então o pai e a mãe são colocados às vezes num lugar muito divino, num lugar que eles não são passíveis de erro, passíveis de serem seres humanos, passíveis de falha. E nossos pais são humanos, nossos pais são passíveis de falha, são passíveis de coisas horríveis. Nossos pais podem fazer coisas terríveis. Ou fizeram. Ou já fizeram e a gente não sabe. E aí nesse momento, quando você é confrontado com, puta, meu pai tá fazendo uma coisa de errada, parece que você tá quebrando uma realidade, você tá criando uma versão extremamente cristalizada, maravilhosa que você criou do seu pai, e tá vendo que seu pai é humano, real. E ali é uma atitude que você vai ter que entender. Cara, seu pai é uma pessoa, sua mãe é uma outra pessoa, e aí tá acontecendo uma coisa de errado, e vai ser necessário esse diálogo, e infelizmente você se tornou pivô de uma coisa que vai mudar o relacionamento dos seus pais. Certo. E é isso, e vai ter que tancar. Ou, no caso que eu não faria, ou você, e acho que o menino também não quer fazer, porque é uma coisa que tá machucando ele, você aceita viver uma mentira. Mas é tipo o mito de Platão. Você saiu da caverna, eu não conseguiria voltar pra caverna. Eu quero usar a sua fala para destacar alguns elementos que eu acho que são fundamentais na tomada de decisão dele. Quando você toma a decisão de fato de conversar com o pai e você meio que quebra essa parede de divindade, você enxerga que ele é humano. E eu acredito que para nós que somos filhos, existe um despertar quando a gente enxerga que os nossos pais são seres humanos e que eles às vezes erraram muito com a gente não perceba. Um exemplo, às vezes o cansaço, né, ou o estresse que o seu pai ele trazia para dentro de casa, você não era responsável por aquilo, só que você não entende. E muitas vezes você conheceu uma versão dos seus pais, não plena, mas cansada, desgastada, e aí vem o crucial. A traição do seu pai é uma traição do seu pai com a sua mãe. Só que é claro que você também vai se sentir traído. Porque quando um pai ele trai a sua mulher, ele não está traindo só a sua mulher, ele está traindo a família. É uma quebra de confiança aqui. É uma casa que ela recebe essa divisão. E aí, utilizando esse exemplo desse cara, ele chegar a conversar com o pai dele, demonstrar que aquilo ali foi uma decepção profunda e que a mãe dele precisa saber e levar, não é, esse caso. E aí você utilizou a frase assim, né? Ele se sentiria o pivô disso daí. E eu queria um pouco ressignificar esse pivô, porque a sensação que a gente tem é que a gente de fato seria o pivô dessa separação. A culpa não é dele. A gente descobriu e etc. Só que a maioria dos filhos, quando há uma separação, cara, assim, eu digo assim de 90%, eles se sentem muito culpados pela separação. E isso que talvez seja inclusive até o que ele tema, seja ele se desenvolver ou continuar a vida dele carregando esse peso nas costas. Pô, meus pais se separaram através de mim. Eu conversei com diversas crianças que sofreram essa separação
E todas elas, que eu perguntei, mais de 50 crianças, elas diziam que se sentiam culpadas pela separação dos pais. E eu me senti culpado pela separação dos meus. Então, é ele entender que nada é culpa dele. Foram decisões do pai dele, responsabilidades do pai dele. E aí, talvez o conselho mais doloroso, né, é que ele precisa perdoar o pai. Porque tem um ponto aqui, eu achei muito legal o que você falou, é um ponto polêmico aqui. Que não é porque seu pai trai sua mãe que ele não gosta de você. Sim, sim. E isso é espinhoso. É muito espinhoso. É injusto se tá certo, né? Sabe, é tipo assim, pô, não, ele tá traindo minha mãe, eu gosto de minha mãe, então se ele tá traindo minha mãe é porque ele tá machucando minha mãe, é uma mulher que eu amo, né? A mulher amo. Ele tá traindo a mulher da minha vida. Mas é uma coisa, tipo, não, teu pai às vezes tá infeliz no casamento, seu pai às vezes tá infeliz na relação, teu pai às vezes tá infeliz com ele mesmo, seu pai às vezes tá num lugar ruim, seu pai tá num lugar perdido também, e às vezes ele tá fazendo merda, tá fazendo bosta. E é foda isso, porque eu acho que essa sensação de lidar com o pai fazendo bosta, você sente quando você é mais novo, mas acho que ao longo da vida você tem isso. Você se sente muito bravo. Sim. Porque o pai é quem cuida. Sim. O pai é quem devia estar cuidando da gente. Meu pai é o cara que devia cuidar da família. Meu pai é o cara que devia ter o cara frio, o calculista, o cara que sabe, o cara que tem a resposta, o cara que cuida. Como assim meu pai tá bêbado no bar e eu preciso tirar ele no bar? Como assim meu pai fez uma merda e foi preso? Como assim meu pai perdeu o emprego e tá desempregado? Como assim? Porque na nossa cabeça, no nosso imaginário coletivo, o pai é esse... Superman. E a partir do momento que a gente encontra essa figura falha... Sim. É um choque, porque você se sente traído, do tipo, pô, meu pai tá me traindo a visão romântica que eu tenho do meu pai. Esse é tema pra... Já aviso pro Pinguço aí que, ó, isso vai ser tema de terapia pra você. Ah, sem dúvida alguma. Já começa, todo psicólogo novo você conversar, você já começa com essa. Ó, uma vez eu peguei meu pai e traiu minha mãe, hein? Só pra gente já sair de partidinha. Eu já ia começar falando isso. O quanto, de fato, é importante... esse auxílio psicológico, até porque naturalmente esse episódio ele não vai apenas criar nele um trauma, mas também vai criar crenças, que é sobre aquilo que a gente falou. Então daqui a pouco ele pode estar repetindo padrões, ele pode estar sendo ou o pai que vai trair as namoradas ou a mãe que vai aceitar as traições. E a importância de você de fato perdoar seu pai, porque como você disse, que frase dura, não é porque ele traz sua mãe que ele não te ama. E aceitar essa frase, entender essa frase, pode ser muito doloroso, mas é um desses caminhos de perdão, entendeu? De perdoar os seus pais e seguir em frente. E existe uma outra coisa, e aí talvez não sei se é o caso deles, perdoar as pessoas, Ed, não te obriga a conviver com elas. Uhum. Porque existe muito pai, muita mãe, infeliz, e aí vai ser uma outra frase muito dura, que é muito melhor você ter distante do que perto. Existem pais que não foram pais, não foram mães, e até hoje, depois que o filho cresce, etc., se tornam legítimos rivais dos filhos. Tem inveja dos passos que o filho deu, se sentem destruídos porque ou o filho representa alguma coisa que ela não conseguiu entender. Então, quando a gente fala perdoe os seus pais, é uma palavra universal. Porque o perdão não é sobre o ofensor, é sobre o ofendido. Uhum. Quando eu perdoo, eu corto essa ligação traumática entre eu e o episódio. E aí eu me livro. Mas, sobretudo, perdoar as pessoas não te obriga a conviver com elas. Infelizmente, alguns familiares, por mais que você quisesse que eles estivessem por perto, a distância é ainda mais saudável. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcos Bulhões. Caso você queira assistir o episódio completo, você pode clicar aqui do lado para ver ele e aproveita para comprar suas cuecas com 15% de desconto na Cueca Store com o cupom MHM15. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.